Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio e o Link Espírito Santo está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Espírito Santo bate novo recorde de casos confirmados e 23 mortes são registradas nas últimas 24 horas. Projeção de pesquisadores da UFES mostra que o número de mortos por Covid-19 pode passar de 600 ainda neste mês se o isolamento não for respeitado. Com 100% dos leitos ocupados, governador Renato Casagrande anuncia novas UTIs para o Hospital Silva Vidos, em Colatina. Representantes de shoppings aqui no Espírito Santo entregam ao governo uma proposta para a reabertura das lojas. E a polícia prende traficante suspeito de matar mecânico na Serra por causa de uma dívida de R$400. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. A partir de agora, no Link Espírito Santo. Mais um dia triste para o estado, de novos recordes da Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram confirmados mais de 500 casos e 23 mortes provocadas pela doença. A gente recebe aqui no estúdio o Álvaro Guareschi, que traz todos os dados detalhados do painel Covid desta terça-feira. Álvaro, boa noite para você. Ei, Fabiano, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Álvaro. Pessoal de casa. Pois é, mais um dia de recordes infelizes. Vamos dar uma olhada aqui, então. 7.157 casos confirmados ontem, hoje são 7.693, um total de 536 confirmações em 24 horas. Um número que choca a gente, né? Pois é, lembrando que essas confirmações, como eu sempre lembro todo o jornal, elas são de casos que foram confirmados e encerrados nessas 24 horas. Não quer dizer que de ontem para hoje foram colhidas tantas amostras que foram confirmadas, né? Mas se a gente continuar vendo a proporção que a gente tem visto aí nos últimos dias, apesar do recorde de hoje, a gente tem visto aí a confirmação de 300 casos em média por dia, tranquilamente até o final dessa semana nós vamos ter passado aí os 8.000 casos. Se a gente seguir a curva, né, Adriana? Vamos até dar uma olhada lá no painel para a gente ver como é que tá? Olha só, certamente a gente vai atingir esses números mesmo. A gente vê que a curva está ascendente. Se você olhar lá no painel de dias em que são lançados, né, aqui no painel, as confirmações, você já vê que está ficando maior a cada dia os dados mais recentes, não os anteriores. E o próprio secretário, Álvaro Onésio Fernandes, ele disse ontem em entrevista que nós estávamos exatamente agora na parte de maior crescimento da curva. A CESA vem monitorando isso e a gente está agora realmente no crescimento da curva, no ápice do crescimento da curva. Exatamente, porque são duas comparações, né? Essa daqui, como eu disse, volto a repetir para a gente não confundir, é do dia em que saiu, não é do dia em que saiu o resultado do exame. A gente fala aquele número na abertura, mas aquele número do dia que saiu o resultado. Aqui é no dia que foi colhido a amostra. Então a gente tem a impressão de que ela está num platô, mas ela não está, porque daqui a alguns dias vão sair as confirmações, as amostras colhidas no dia de hoje. Então esses números mais recentes, eles saem atrasados, né? Porque tem os dias de fazer o exame, e aí sim que a gente começa a perceber que a curva vai aumentando e pode ser que em um dia saia resultados de dias distintos, e aí que a gente começa a ver ali na curva para ter uma ideia melhor de como está acontecendo. Aqui no nosso painel com os municípios a gente vê que teve uma mudança. Vila Velha aparece na frente ainda, né, com 1.483 casos, mas Vitória agora é o segundo município com maior número de casos. E bem perto, né, Álvaro? Bem próximo de Vila Velha. Bem próximos os números aqui, só que em letalidade Vitória já ultrapassa Vila Velha. Depois, seguida a Serra aqui com 1.466 casos confirmados, os três municípios têm números muito próximos, seguido de Cariacica com 1.055, Viana, Colatina e Guarapari. Aí também eu chamo para um detalhe que é importante a gente analisar. A população de Vitória é muito menor do que a população de Vila Velha e principalmente da Serra, que é o município mais populoso do estado. Exatamente. Então isso acende o alerta vermelho para os moradores aqui da capital. A capital é a segunda cidade do estado com maior número de casos confirmados. A gente continua dando uma olhada aqui, o Jardim Camburi ainda continua na frente, como o bairro que tem mais número de casos confirmados, seguido de Praia da Costa, Itapuã, depois Jardim da Penha,
Praia do Canto agora aparecendo aqui. Agora, Álvaro, a gente observando aí os bairros, você está comentando agora, quem está em casa está acompanhando também o gráfico aí, a gente observou até uma distância agora um pouco maior de Jardim Camburi com Praia da Costa. A gente até brincou alguns dias atrás que eles disputavam aí uma disputa infeliz, infelizmente, né, o primeiro lugar, mas olha, o Jardim Camburi está com 205 casos, é isso? Estou enxergando aqui de longe um pouquinho. Mudança. Como a Adriana tinha comentado, né, a Serra é o município mais populoso do estado, mas Jardim Camburi é o bairro com o maior número de habitantes aqui no estado, né? E quando Praia da Costa aparece na frente de Jardim Camburi, a gente vê que está mais desproporcional ainda esses dados. Mas eu volto a chamar a atenção para a situação da capital, gente. Nós tivemos uma mudança séria ali no gráfico. Vitória é a segunda cidade e outros bairros de Vitória aparecem ali na liderança de casos, como é o caso hoje de Jardim da Penha e também da Praia do Canto, que não apareciam com tanto destaque assim dentro do painel, certo, Álvaro? Exatamente, Adriana. Esses bairros não apareciam aqui. Logo nas primeiras colocações, a gente via a Serra aparecendo mais, mas agora eles já aparecem. Vamos dar uma olhada agora no perfil desses casos confirmados. Olha só, 1.459 pessoas que tiveram Covid confirmado são doentes cardíacos, pacientes cardíacos. A gente dá uma olhada aqui também em gênero, né? A maioria é mulher, 4.163 são mulheres. E aqui as idades, né? Olha só, o maior número aqui de infectados está entre 30 e 39 anos, também aqui depois de 40 e 49 anos. A gente vai ver que daqui a pouco tem o quadro com a idade das mortes, isso muda bastante. Vamos continuar então agora para falar sobre as mortes, mais um dia também de recorde de mortes, 23 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Até agora temos 325 mortes desde o início da pandemia. Vamos dar uma olhada também no painel para poder analisar melhor como essas mortes estão acontecendo, aonde elas acontecem. Olha só, na Serra, 89 óbitos. Depois em Vitória, 61, Vila Velha, 55, Cariacica, 44 óbitos. Depois Viana, Fundão e Marataízes. Jardim Camburi aparece aqui também na primeira colocação, mas já com um número de mortes estabilizado há alguns dias, 10 óbitos. Depois Vila Nova de Colares na Serra, que não aparecia nas primeiras colocações, agora tem aparecido. Bairro das Laranjeiras e aqui Feu Rosa também agora aparece, já ultrapassou Fundão, né, o centro de Fundão, que a gente falava aqui há alguns dias, quão problemático era um bairro lá, em Fundão aparecia aqui como um dos locais com mais mortes no estado. Já Vamos não é mais. voltar a lembrar a situação de Jardim Camburi? Gente, Jardim Camburi aparece na lista do bairro com maior número de mortes já há algumas semanas, porque foi em Jardim Camburi que foi detectado um surto em um abrigo para idosos e só nesse abrigo, só nessa casa de longa permanência, 7 pessoas morreram. Por isso que Jardim Camburi sempre está ali liderando o número de mortes. Exatamente. Vamos dar uma olhada também agora no perfil desses óbitos. Olha só, 177 eram doentes cardíacos, 106 diabéticos, 39 pacientes com problemas pulmonares, 31 tabagistas, né, fumantes, 31 obesos e 21 com doenças renais. Homens aqui morrem mais do que mulheres, 183 óbitos são de homens, 142 de mulheres, e aqui é onde eu disse que a faixa etária muda na hora das mortes, né, aqui no gráfico, das mortes, a maior faixa etária que concentra aí o número de mortes entre 70 e 79 anos, que aí tem 87 óbitos. Mas se a gente somar os pacientes de 50 anos até 89 anos, esses pacientes concentram, entre 60 anos e 89, os idosos, concentra a maior parte desses óbitos. São 213 mortes nessa faixa etária, Álvaro. Eu somei aqui. Entre 60 e 89 anos são 213 mortes, confirmando aí o que já vinha sendo registrado no mundo inteiro, né? Exatamente. Que a Covid mata mais entre idosos e a Covid também é mais grave em quem tem comorbidades, como a gente vê ali no número de óbitos. Agora, outra curiosidade também que a gente observa é que quando a gente analisa a quantidade de casos, né, tem muito mais mulheres do que homens. Isso. Mas quando analisa as mortes, isso inverte, né? Exatamente. Tem mais homens do que mulheres. Exatamente. Quando você analisa o gráfico, tanto de profissionais da saúde, as mulheres sempre aparecem em maior proporção de infectados, mesmo em quadros isolados, mas em óbitos, homens vêm liderando desde o início. Só chama atenção para outra situação aqui, ó, o paciente mais novo
que foi diagnosticado, que teve óbito por coronavírus, está nessa faixa etária entre 20 e 29 anos. Só 5 não, né? Perdão, gente. Fiz uma colocação aqui infeliz. Apenas 5 do total de 325 óbitos aconteceram entre pessoas de 20 e 29 anos. Vamos continuar? Esse aqui é o painel com os leitos disponíveis aqui no estado. Ontem a gente variou pouco de ontem para hoje, né? Que o número de UTIs, 78,13% das UTIs aqui do estado estão ocupadas, 54,66% das enfermarias. O total de leitos, somando enfermarias e UTIs, 66,71%. Lembrando que o estado colocou aí que 80% é o número que não pode ser atingido, né? Que tem que se evitar atingir ao máximo, que é o número crítico, é 80% de ocupação em UTIs, mas aqui em Vitória a gente já... Na região metropolitana. Na região metropolitana, exatamente. Na Grande Vitória a gente já atingiu 80%. Vamos continuar aqui, olha só. 83,67% das UTIs estão ocupadas aqui na Grande Vitória, 57,24% das enfermarias, total de leitos ocupados aqui na Grande Vitória, 70,52%. É isso por hoje, eu volto amanhã. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Álvaro. Boa noite, até amanhã. Bom, e agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade. Aqui no link Espírito Santo você pode participar mandando o seu comentário sobre qualquer assunto do jornal de hoje, ou mesmo sugerir aí alguma pauta para a nossa equipe de reportagem. Só não esqueça de colocar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Anote aí o nosso WhatsApp, o telefone é 27 999 27 6943. 27 999 27 6943. Se você preferir, pode escanear aí o QR Code que aparece aí no seu vídeo usando o seu celular. Aí é só escrever o seu comentário e mandar pra gente. Eu e o Fabiano aguardamos a sua mensagem e ainda hoje nós queremos ler a sua participação ao vivo aqui no jornal. Hoje cedo, antes da divulgação dos novos dados, o Rodrigo Schroeder fez uma reportagem para a gente mostrando as projeções feitas por pesquisadores aqui para o estado. Se o isolamento não for respeitado, podemos ultrapassar as 600 mortes ainda neste mês. O primeiro caso de coronavírus no Espírito Santo foi divulgado pela Secretaria de Saúde no dia 6 de março. Já a primeira morte por Covid-19 foi confirmada no dia 2 de abril. 30 dias depois, o estado alcançou a marca de 101 mortes provocadas pela doença. No mês de maio, a Covid-19 avançou de forma ainda mais rápida entre os capixabas. O estado superou a marca das 200 mortes por coronavírus no dia 12 de maio, acumulando 100 óbitos em 11 dias. Nesta segunda-feira, o Espírito Santo chegou a mais de 300 mortes em apenas 6 dias. Um trabalho do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos, que reúne pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo e do Instituto Jones dos Santos Neves, mostra que esse número pode aumentar e muito se as medidas de isolamento social adotadas hoje não forem suficientes. Para fazer as projeções, os pesquisadores levaram em conta o número de casos e mortes por Covid-19 que foram confirmadas até o dia 13 de maio. A gente faz o estudo desses dados, né, das datas anteriores, para estimar o comportamento da epidemia, né, da contaminação e fazer essas projeções futuras, né. A gente trabalha ali com as taxas, né, de transmissibilidades a cada dia, né, entendendo, né, que são comportamentos que podem ser estimados por partes, né, por cada dia, e depois disso a gente faz a projeção para os próximos 14 dias aí da transmissão, né? A partir dessas informações, os pesquisadores elaboraram 2 cenários. No primeiro e mais crítico, o Espírito Santo registraria entre 481 e 629 mortes até o dia 30 de maio. Num segundo cenário mais ameno, esse número oscilaria entre 338 e 453 mortes pela Covid-19. Esse número ele levou em consideração uma variação de
14 dias de epidemia, né, para trás, né, a gente estimou ali um cenário pessimista, né, dessa taxa, dessa curva de contaminação, e com isso a gente chega nesse número bem assustador, né, de número de mortes, considerando também, né, a taxa de letalidade desse momento, né. Então, se a gente tiver, por exemplo, um número maior, né, de notificações, a gente diminui essa taxa de letalidade e na projeção também a gente diminui esse número de óbitos, né. Em relação aos casos do novo coronavírus, o estudo aponta que no cenário mais crítico, até o fim do mês, o estado registraria entre 11.235 e 14.699 novas notificações. A gente observou que o número de casos, né, notificados da doença, ele estava tendo um comportamento de espaçar mais o seu período, né? Ou dobrar esse número de casos num período mais longo. Então, no início da contaminação, a gente tinha, por exemplo, casos sendo dobrados em torno de 5 dias. Demorava 5 dias para a gente dobrar o número de casos. Recentemente, a gente observou que a gente conseguiu dobrar o número de casos em 9 dias. Isso é uma resposta positiva, né, das medidas que têm sido tomadas pelos agentes de saúde, pelo governo de uma forma geral, né? Então, assim, a gente gostaria de manter esse comportamento, né, de que a curva, cada vez que fosse dobrar o número de contaminados, a gente espaçasse mais ainda esse período. O matemático da UFES analisou ainda o resultado da primeira fase do inquérito sorológico divulgado pela Secretaria de Saúde, que apontou que 84.391 pessoas já contraíram o novo coronavírus no Espírito Santo. Para ele, os números revelam a subnotificação dos casos da doença e uma taxa de mortalidade bem menor. Esse número mostra para a gente que a taxa de letalidade dessa doença ela é muito menor do que a gente tem observado aí no painel, né? Tem publicado para a sociedade, né? A gente tem observado lá taxas em torno de 5% de letalidade, mas na verdade ela é muito mais baixa, porque o número de assintomáticos é muito alto. Representantes da Associação Brasileira de Shoppings aqui no Espírito Santo entregaram ao governo capixaba uma proposta para a reabertura dos centros comerciais. Cinemas continuariam fechados, eventos não seriam permitidos. O horário de funcionamento das lojas e da praça de alimentação seria reduzido, de meio-dia às 8 da noite. Os shoppings também se comprometeram a fazer o controle do número de clientes para evitar aglomerações e filas. O governo do estado disse que ainda nesta semana analisará a proposta. Os shoppings estão fechados há 2 meses. A seguir aqui no link, o governo do estado anuncia ampliação dos leitos de UTI no Hospital Silvio Avidos, em Colatina. E você vai ver ainda os impactos econômicos da pandemia de Covid-19 para o polo moveleiro do norte do estado. A gente volta já. O governador Renato Casagrande anunciou hoje a entrega de 10 novos leitos de UTI para o Hospital Silvio Avidos. Esse anúncio veio no momento em que o hospital referência no tratamento da Covid-19 na região atingiu 100% da sua capacidade. Se tivermos recursos humanos, nós vamos ter essa semana, nós vamos chegar a 26 leitos de UTI, tá certo? Para Covid e até o dia 30, 32 leitos de UTI, tá certo? Isso para nós é uma demonstração clara dos investimentos nossos do governo do estado e das parcerias com empresas como a empresa Luz e Força Santa Maria. Mas também nós ampliamos o trabalho de atendimento pediátrico a hora que a gente transferiu o hospital, a parte pediátrica do Silvio Avidos para o Hospital São José. Tá certo? Então isso mostra também, e lá nós abrimos também leitos de UTI pediátrico, então lá no Hospital São José é um filantrópico que nós ampliamos as parcerias com ele, como temos feito no estado todo. Mas é bom que a gente peça a todo mundo. Hoje fizemos uma grande reunião, com muitos prefeitos, né? Uma reunião também foi longa, foi grande, mas uma reunião com muitos prefeitos em que a gente tratou desse tema, da necessidade da gente ter um trabalho que possa convencer as pessoas que têm que manter o isolamento, manter o distanciamento. É importante isso para
para que a gente não tenha um colapso do sistema de saúde. Até agora a gente conseguiu resolver, mas não sei se a gente vai conseguir resolver por muito mais tempo. Nós temos um limite na ampliação de leitos de UTI por diversas razões. Por razões financeiras, logicamente, por razões de equipamentos, por razões de profissionais de saúde. Então, nós temos limitações, a gente tem que saber que a gente tem que controlar a velocidade do contágio para que a gente não tenha uma sobrecarga no sistema de saúde. E aí, sim, é importante que as empresas possam ter todo o cuidado, como vocês estão tendo, né, para que um servidor não transmita para outro, que o servidor não seja fonte de contágio da Covid. Né? A gente, em cada município, a gente tem que ajudar os gestores do município a manter um grau de isolamento, né, para que a gente diminua a interação entre as pessoas. Então, temos um trabalho gigantesco pela frente ainda, que toda hora que a gente puder fazer, a gente tem que fazer para pedir às pessoas que colaborem nessa direção. Estamos comprando mais equipamentos, mais respiradores, contratando mais profissionais, mas a gente precisa de chegar a um limite nisso, e o limite chega na redução da interação. Então, a gente tem que reduzir a interação para que a gente controle o sistema de saúde. Então, investimentos como este ajudam a gente a manter o sistema de saúde organizado. Bom, e ainda falando sobre Colatina, uma criança de 11 anos teve o diagnóstico da Covid-19 confirmado. O número de casos no município não para de subir. Nós vamos direto até lá conversar com o Altemar Collen, que tem as informações pra gente. Boa noite para você, Altemar. É isso mesmo, por aqui o número não para de crescer. Boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Subiu para 118 o número de casos confirmados de Covid-19 aqui em Colatina. Os dados foram divulgados oficialmente pela Secretaria da Saúde aqui do município no boletim no início da noite de ontem. Uma criança entrou nessa nova estatística. Entre os casos confirmados da Covid-19 anunciados pela Secretaria Municipal de Saúde de Colatina está o de uma criança de 11 anos de idade. Segundo as informações passadas pelo órgão, essa criança está em isolamento social em sua residência. Colatina vive um momento crescente da doença. Nos últimos 11 dias, os casos de coronavírus triplicaram no município. Entre o dia 7 e 18 de maio, o número de diagnósticos positivos da doença saltou de 38 para 118 casos. Segundo as autoridades, a baixa adesão às medidas de isolamento social reflete diretamente no comportamento da doença na cidade. Colatina possui em sua estatística 3 óbitos e hoje 7 pessoas estão hospitalizadas. Vale ressaltar que o isolamento domiciliar é de 14 dias, a contar da data de início dos sintomas, e que após o término do prazo e caso o paciente não apresente mais sintomas, essa situação é finalizada como curado. Um assunto que vem gerando muita polêmica também durante essa pandemia do novo coronavírus é a cobrança de mensalidades pelas escolas particulares, mesmo com a suspensão das aulas. O PROCON vem agindo no sentido de tentar um acordo entre as partes. Algumas escolas estão trabalhando de maneira virtual. A alegação do órgão é que com essa modalidade as instituições gastam bem menos e poderiam flexibilizar os valores cobrados. Sobre esse assunto, eu conversei com o coordenador do PROCON aqui de Colatina, que também já está adotando medidas para efetivar uma possível negociação. Realmente houve um grande aumento das demandas do consumidor nesse período, né, do Covid-19, e uma das maiores reclamações aí, nível de demanda, foi em relação às mensalidades escolares, principalmente do ensino infantil, né, ensino básico que nós chamamos, e tem chamado sim a atenção do PROCON no sentido de tentarmos aí uma negociação. Bom, e quais são as providências que o PROCON de Colatina já tomou com relação a essa situação? Importante salientar, Altemar, que a recomendação da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, lá atrás, quando iniciamos a pandemia, foi no sentido de que mantivesse os pagamentos, certo? Só que a gente já está atravessando um período de quase 60 dias, né? Já foram usadas as férias, já foram usados alguns recessos e agora nós estamos com o ensino à distância realmente. Então é momento de tentarmos ter bom senso e razoabilidade para tentar aí chegar
num acordo entre a instituição de ensino e os pais. Agora, Benício, é realmente hora, né, de uma negociação aí entre escola e também pais de alunos, até porque seria um acordo bom para ambas as partes, já que essa pandemia hoje é uma incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, enfim, é uma coisa muito indeterminada, não é isso? Exatamente, esse momento é muito delicado, nós estamos trabalhando em incertezas, nós não sabemos o próximo cenário, então recomenda-se a esses pais, juntamente com a escola, trabalharem aí esse denominador em comum para chegar dentro de um acordo. Ok, existe um prazo aí para as escolas também darem o seu posicionamento com relação a essa situação, Benício? Pois bem, o Procon Colatina aderiu ao movimento nacional dos Procons no sentido de notificar o Sinep, né, o Sindicato das Escolas Privadas aqui do Espírito Santo, para fomentar um acordo entre os pais com as escolas, para a gente tentar intermediar aí essa situação, porque nós sabemos que realmente está ficando muito difícil para o consumidor adimplir aí as suas mensalidades, tendo em vista que anteriormente era um contrato presencial e agora o ensino é EAD. Então a gente reconhece que houve sim a diminuição de alguns custos e que esses custos devem ser repassados ao consumidor. Bom, e quem tiver algum tipo de dúvida, alguma reclamação aqui em Colatina, qual o caminho tomar? Primeiro momento é tentar contactar a escola e perguntar o porquê não da redução. Superado isso, entrar em contato com o Procon para nós orientarmos melhor esse consumidor em relação aos próximos passos que ele deve tomar. É realmente um assunto que vem gerando polêmica em todos os municípios do Brasil durante essa pandemia do novo coronavírus. O telefone do Procon aqui do município é 3721-1313. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos ao estúdio em Vitória com vocês. Obrigado, Altemar. O polo moveleiro de Linhares está sofrendo diretamente os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus. Quem tem as informações para a gente é o Marcelo Fiorotti, direto da nossa redação lá no norte do estado. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Com o varejo fechado e sem ter para quem vender, as fábricas tiveram que fechar as portas. Agora, aos poucos, a linha de produção começa a operar, mas ainda bem longe da capacidade normal. Linhares está entre os principais polos moveleiros do país e também sofreu diretamente com os efeitos dessa crise causada pelo coronavírus. Fábricas fecharam as portas e, consequentemente, vários postos de trabalho se perderam. A expectativa antes da pandemia era de um crescimento nas vendas em 2020. Porém, com as medidas restritivas e com o tempo que o comércio ficou fechado, os empresários tinham como produzir, mas não tinham para quem vender. Nós estávamos preparados para um ano muito bom. Inclusive, a nossa empresa começou muito bem, com um bom crescimento, com uma contratação bastante de colaboradores, né? E no meio do caminho veio essa pandemia que fez se repensar e mudar tudo novamente. Tivemos que parar a nossa empresa por 5 semanas consecutivas, né? Retornamos a semana passada, mas também não sabemos até quando. Em função de quê? Com o mercado parado, você não tem para quem vender. Esse que é o problema nosso. Não é nem a produção industrial, que é onde você se consegue se alinhar, cuidar e dar treinamento à sua equipe para ter os cuidados da prevenção da doença. Não é isso? Então a gente está muito preocupado e não sabemos o dia de amanhã ainda, nesse momento. Agora, a rotina das fábricas é diferente. Na porta, o tapete encharcado com um produto desinfetante. O álcool em gel é obrigatório e as máscaras até que não são novidades no local, mas a preocupação com o risco de infecção é muito grande. E como não se tem prazo certo para o fim da pandemia, a dúvida fica na cabeça do empresário. Para quem ele deve recorrer? Está influenciando e muito em qualquer negócio de todos nós. Né? Isso vai impactar cada dia mais. Então eu volto a falar para você, toda vez que eu vou prorrogando esse acontecimento, que também eu não posso fazer tudo de vez porque eu não tenho capacidade hospitalar para absorver, né? Eu estou só postergando e machucando toda a economia. Não estou falando economicamente, mas de todos os meios de vida de todo mundo, que é a preocupação geral de todo mundo.
E agora vamos a um rápido giro de notícias da nossa região. O comércio de Linhares segue com horário flexibilizado em 2 turnos, com o objetivo de reduzir aglomerações nos estabelecimentos e nos transportes públicos. O novo decreto entrou em vigor nesta manhã e segue até o dia 25 de maio. De acordo com o decreto, os segmentos do Bloco 2 continuam funcionando de segunda a sexta, das 8 às 13 horas, e aos sábados, das 8 às 11 horas. Já os do Bloco 3, das 13 às 18 horas de segunda a sexta e das 9 horas ao meio-dia aos sábados. As atividades do Bloco 1 e 4 seguem funcionando em horário normal. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, a CBL e a Cobra Engenharia assinaram um termo de compromisso para a realização de obras de elevatória de água e esgoto no Lagoa Parque de São José, Boa Vista, Residencial Rio Doce e Mata do Lago e o Alphaville. De acordo com o termo, as empresas ficaram responsáveis pela construção de um reservatório de água com capacidade de 1.100 metros cúbicos, a execução do trecho do emissário de esgoto, a construção de 2 estações elevatórias para esgotamento bruto e ainda uma estação elevatória de água. A criação das elevatórias de água visam melhorar o equilíbrio da pressão e garantir uma reserva de água para esses bairros. Já as de esgoto são um avanço no sistema de esgotamento sanitário, que posteriormente poderá ter o tratamento municipal concentrado em apenas um local. Mais de 400 quilos de camarão foram doados pela Polícia Civil a instituições de assistência social de Linhares. A doação foi feita após a carga ter sido apreendida pela Polícia Federal. O camarão estava sendo transportado de maneira ilegal na carroceria de uma caminhonete e o motorista apresentava sinal de embriaguez. Como o material é perecível, ele foi destinado para instituições que estão precisando diante do cenário atual com a pandemia do novo coronavírus. E essas foram as informações aqui de Linhares. Eu volto com vocês, Adriana, Fabiano, ótima noite. Obrigado, Marcelo, pelas informações. O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco os números atualizados da Covid-19 no país. E o número impressiona. Pela primeira vez, o país passou a marca de 1.000 mortes nas últimas 24 horas. São 1.179 óbitos nas últimas 24 horas. O Brasil já tem 17.971 casos, 17.971 mortes causadas pela doença. E o número total também de casos confirmados, Adriana, também impressiona. São mais de 271 mil casos em todo o país, número que choca todos nós, né? O que me impressiona, Fabiano, é que muita gente não se choca com esse número. Mas quando a gente ouvia falar da Itália, quando a gente ouvia falar da Espanha, a gente se assustava. 800 mortes num dia na Itália, 700 mortes num dia na Espanha. Agora está muito mais perto da gente. Então a gente precisa se assustar, a gente precisa se isolar e a gente precisa se cuidar. A seguir aqui no Link, polícia prende traficante suspeito de matar mecânico na Serra por causa de uma dívida de R$400. E mais uma cidade capixaba decreta lockdown. Dessa vez é o município de Boa Esperança que determinou o fechamento total do comércio. O Link volta já. A polícia prendeu um homem acusado de matar um mecânico na Serra. O motivo do crime, uma dívida por causa de drogas. O mecânico Idalício Ferreira dos Santos, de 42 anos, morreu no dia 12 de maio, no bairro José de Anchieta, na Serra. Nós temos de relato do mecânico que ele era um excelente profissional, bem conceituado, não só no bairro José de Anchieta, como também em outros bairros do município da Serra, mas infelizmente ele se perdeu no mundo das drogas e acabou sendo vítima do tráfico de drogas. A prisão aconteceu na última sexta-feira. O traficante de 27 anos foi preso quando saía de casa. Foi uma investigação rápida, elucidação do crime rápida e o suspeito preso 3 dias após o crime, que contou com uma investigação da DHPP Serra e mais um trabalho em conjunto com o Ministério Público e o Poder Judiciário, que possibilitaram no dia posterior ao crime a expedição do mandado de prisão. Nós ficamos realizando uma campana na residência dele. No momento em que ele saía, na sexta-feira por volta de 11 horas da manhã, nós efetuamos a prisão dele. Dentro da sua residência foi encontrado
encontradas 25 gramas de pedras de crack, o que confirma a motivação dele ser traficante e vender pedras de crack. Segundo as investigações, Idalício morreu por causa de uma dívida de R$400. Após realizar um serviço numa moto do traficante, o mecânico recebeu parte do pagamento em drogas. Depois disso, ele comprou mais pedras de crack, mas não conseguiu pagar a dívida. E foi esse o motivo da morte dele. Ele já estava ameaçando a vítima há 2 semanas pela vítima ter contraído uma dívida de pedras de crack no valor de R$400 e não ter pago. No dia do crime, o suspeito foi até a oficina da vítima por volta de meio-dia e deu prazo até às 6 horas da tarde para a vítima pagar a dívida de crack com o traficante. Caso ele não pagasse, ele pagaria com a vida. Foram essas palavras que ele disse no dia. A vítima ficou sendo monitorada pela namorada do suspeito e no momento em que ele saiu da oficina, às 5h57, ele foi morto. O homem foi preso temporariamente e também foi autuado por tráfico de drogas. Além disso, a polícia acredita que ele esteja por trás de outros crimes. Ele já tinha passagem por tráfico de drogas, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e agora está respondendo por esse homicídio e também é investigado em um outro homicídio ocorrido em José de Anchieta. A elucidação desse crime contribui para que o município da Serra tenha um dos melhores índices de resolutividade do estado. Os homicídios que ocorreram no ano de 2019, desses homicídios que foram 145, nós elucidamos 70% com autoria. A maioria dos autores presos, vários líderes de facções presos na Serra, a média nacional é de 8% a 10%, e no município da Serra foi 70%. Isso se atribui a quê? Principalmente a confiança da população, que diuturnamente nos mandam denúncias através do 181, como também através da página do Facebook da nossa delegacia, que é a Delegacia de Homicídios da Serra. Essa confiança que a população deposita no nosso trabalho ajuda muito, não só na elucidação dos crimes, como também na prisão dos autores. Uma família da Serra deve ser indenizada em R$25 mil, depois que os restos mortais de um familiar desapareceu em um cemitério que pertence à prefeitura da cidade. O caso aconteceu em 2016, em Carapina Grande. O município alegou não ter responsabilidade civil pelo desaparecimento, mas esse argumento não foi aceito pela juíza do caso. Ainda segundo a sentença, além de sumir com os restos mortais, o túmulo da família que entrou com a ação foi violado, já que ossos de outra pessoa foram encontrados no local. Mais uma cidade capixaba decretou o lockdown. Dessa vez é Boa Esperança, no norte do estado. O município, que tem pouco mais de 15 mil habitantes, começará o bloqueio total a partir desta quarta-feira. Quem tem as informações pra gente é a Nariane Lopes. Boa noite pra você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. É isso mesmo. O lockdown em Boa Esperança começa nessa quarta-feira e vai até o dia 26 de maio. De acordo com informações do painel Covid-19 do governo do estado, a cidade tem 19 casos confirmados de coronavírus, 12 homens e 7 mulheres. Uma pessoa já está curada e uma pessoa morreu. A primeira vítima de coronavírus da cidade foi uma idosa de 79 anos de idade, que morreu no último domingo. Ao menos 4 parentes próximos da senhora também foram infectados. Um deles está entubado na UTI. Na noite desta segunda-feira, a prefeitura fez um trabalho de desinfecção em toda a cidade. Do total de infectados, 12 são moradores do centro da cidade. 4 moram no bairro Vila Tavares e 3 em Nova Cidade. A maioria dos doentes tem entre 40 e 49 anos de idade. Nesta segunda, teve mais um óbito, um senhor de 64 anos, mas o caso ainda está em investigação. Falando agora de São Mateus, o município registrou um aumento de 14,5% no número de confirmação de casos de Covid-19 entre domingo e a tarde desta segunda-feira. De acordo com os dados apresentados pela Secretaria de Comunicação, com mais 14 confirmados nesta segunda, já são 110 os casos de coronavírus no município.
Uma hora antes da atualização feita pela Prefeitura, o painel Covid-19 do Espírito Santo indicava um aumento de 6 casos, ou seja, 8 a menos que os dados da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria de Comunicação de São Mateus explicou que a diferença nos dados se dá porque o governo do estado fecha os dados às 4h30 da tarde e a Prefeitura às 5h30. No entanto, segundo a Secretaria, nesta segunda-feira, houve uma pane no sistema, que atrasou o envio dos dados ao governo do estado. Conforme dados do Boletim da Vigilância Epidemiológica, São Mateus tem 560 notificações de suspeita de coronavírus. Destes, 158 foram descartados e 292 foram classificados como suspeitos. Dos casos confirmados, 36 receberam diagnóstico de cura e há 2 óbitos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a infecção atinge mais mulheres do que homens no município. O maior número de casos está na faixa etária de 40 a 49 anos. Bom, mudando de assunto, o Ministério da Infraestrutura liberou na semana passada a exploração do Porto Petrocity aqui em São Mateus. O anúncio foi feito pelo próprio ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Em visita à cidade de São Mateus, o presidente da Petrocity, José Roberto, esteve na Rádio Musical para uma entrevista exclusiva à Rede Sim. O empreendimento, que será instalado na praia de Uruçuquara, fica a 80 quilômetros do centro da cidade e teve início em 2013. E mesmo com a liberação do Ministério da Infraestrutura, ainda aguarda a liberação do IEMA. O projeto vem desde 2013, tentamos em 2014 a aprovação do termo de referência ambiental, com os projetos já em fase de desenvolvimento, os projetos de engenharia, com os estudos também sendo nas diversas áreas necessárias sendo encaminhadas, e conseguimos o termo de referência somente em 2016. 2 anos para aprovação no termo de referência. Isso aconteceu em audiência pública realizada em Uruçuquara. Mas em 2018 nós começamos a fazer os estudos, e aí nós temos três eixos que são fundamentais. O municipal, no que se refere à questão do uso e ocupação do solo com o PDM. Trabalhamos e esse ano, em março, nós tivemos aí a aprovação, a sanção e a publicação no Diário Oficial do novo PDM, já ajustando, fazendo os ajustes devidos e necessários para a implantação do porto e garantindo com esse PDM que não vai haver efetivamente nenhum tipo de problema após a implantação do porto, com a permanência do pessoal com uso e ocupação desordenada. Então isso foi uma vitória muito grande. Paralelo a isso, nós temos o eixo da questão ambiental. Então, nós em 2013, quando nós protocolizamos o pedido, e também em 2014 o termo de referência, era um porto focado em óleo e gás. Né? Então nós tínhamos 50% da nossa área seria destinado a supply, ao suporte da atividade de óleo e gás, e também num shipyard, quer dizer, num grande estaleiro para reparo e construção naval. Então era uma característica. Em 2016 saiu efetivamente o termo de referência, fizemos os primeiros estudos, protocolizamos no IEMA em julho de 2018. Em março de 2019, nós recebemos um parecer para a melhoria do estudo, para a complementação de estudos, e avançamos com ele, recebemos aquela notificação, refizemos o estudo, fizemos os ajustes que solicitaram, agora protocolizamos em maio de 2019. Em janeiro de 2020, agora recebemos novamente o pedido para fazer um reestudo, uma reestruturação do estudo para apresentar um novo relatório no IEMA, no órgão ambiental. Só que, paralelo a isso, nós temos aí características diferentes hoje. Nós temos, na realidade, um rearranjo, tá, dentro do porto, que indica, na realidade, mudanças no pátio de estocagem de produtos, que indicam também com a Marinha do Brasil se instalando lá uma nova realidade, e também com a instalação de uma grande unidade de geração de energia elétrica, tá, através de uma termoelétrica, e também com o navio gazeiro fazendo regasificação. E nesse período também nós tivemos, na realidade, a mudança do volume de cargas, saindo de 11 milhões e 400 milhões ano de movimentação para um total de 18 milhões.
O projeto bilionário inclui ainda a implantação de uma ferrovia que irá ligar São Mateus até a cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Nós estamos prevendo aí, estarmos avançando junto com o Geoterra, com o Grupo Geoterra, a partir de 2021 de forma muito célere, né? De forma muito célere, objetivando, inclusive, a protocolização no IBAMA para iniciarmos o processo de licenciamento ambiental, visando a instalação dessa ferrovia que vai interligar o Porto de São Mateus, o Porto de Uruçuquara, até a cidade de Sete Lagoas, integrando os modais portuário, rodoviário e ferroviário. Neste momento em que o país passa por essa crise gerada pela pandemia, a vinda do Porto cria boas expectativas e traz esperança com a promessa de gerar muitos empregos aqui na região. E por hoje é só, Fabiano e Adriana, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos, até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e região. Obrigado, Nariane. Em Cachoeiro de Itapemirim, os casos do novo coronavírus continuam crescendo em ritmo acelerado. Nós vamos direto à nossa redação lá no sul do estado conversar com o Samuel de Fraga, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Samuel. Boa noite, Fabiano, Adriana, e boa noite a todos. Olha, é isso mesmo. Segundo o painel Covid-19 do Espírito Santo, foram mais 11 casos confirmados da doença em 24 horas. Com isso, o município de Cachoeiro já contabiliza 91 infectados, 3 mortes e 22 curados. E segundo o boletim da Santa Casa aqui de Cachoeiro de Itapemirim desta segunda-feira, nas últimas 24 horas, o hospital registrou 3 altas hospitalares e 1 óbito com teste positivo para coronavírus. Ainda segundo o boletim desta segunda-feira, existem 24 pacientes internados na UTI, sendo 19 pacientes confirmados de coronavírus e 5 em avaliação, ou seja, casos suspeitos. 24 nos leitos de enfermaria e desses 24, 8 são pacientes suspeitos e 16 que testaram positivo para a Covid-19. Já os pacientes que permanecem internados são dos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Muqui, Itapemirim, Piúma, Guaçuí, Jerônimo Monteiro. Atualmente, o hospital possui 26 leitos de UTI e 31 leitos de enfermaria, exclusivos para tratamento de pacientes com coronavírus. Do início da pandemia até a presente data, o hospital registrou um total de 12 óbitos, sendo 8 positivos e 4 suspeitos. O número de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, pode ser ampliado ou reduzido de acordo com a necessidade. Bom, nas medidas para o enfrentamento do novo coronavírus aqui em Cachoeiro, a cidade agora conta com disque aglomeração. A população pode fazer ligações para o número 153 e denunciar a ocorrência de aglomeração de pessoas, tanto em áreas públicas quanto em estabelecimentos e locais privados. Na sexta-feira, nós iniciamos esse serviço e no primeiro balanço que nós fizemos, sexta, sábado e domingo, 15, 16 e 17 do mês de maio, nós tivemos 175 reclamações em razão de aglomerações e sua maioria em estabelecimentos comerciais, que foram 130. Tivemos 40 reclamações de pessoas que estavam aglomeradas em áreas públicas e 5 reclamações de pessoas que estavam transitando sem o uso de máscaras. É imprescindível que nós tenhamos responsabilidades, né, e deveres, e começa comigo, com o indivíduo. Então, se eu sei que eu tenho que evitar ir à rua, se eu não tiver nenhuma necessidade, se eu sei que eu tenho que usar máscara, se eu sei que estabelecimentos comerciais, como bares, não pode a pessoa fazer o consumo de bebida no seu interior, eu tenho que cumprir essa regra. A nossa fiscalização realizou no fim de semana 223 vistorias em estabelecimentos comerciais. Foram 23 notificações e 5 interdições. A Guarda Civil Municipal percorreu mais de 30 bairros e distritos no fim de semana, atendendo a esses chamados. Então, nós temos e precisamos contar com a colaboração de cada um, para podermos sair bem dessa pandemia. Nós criamos o Disque Aglomeração através do número 153, é um serviço que funciona 24 horas. As pessoas que às vezes ligam
E a chamada da ocupado é porque são muitos chamados que às vezes têm chegado ao mesmo tempo, mas ela pode insistir e esse chamado vai ser atendido. E esse chamado, uma vez atendido, vai ser encaminhado para uma agência, ou seja, a fiscalização, ou seja, para a Guarda Civil Municipal. Bom, o trabalho de barreiras sanitárias e educativas em locais limítrofes de Cachoeiro continuam. Desde o início, em 8 de maio até esta segunda-feira, mais de 5.500 pessoas de 2.534 veículos foram abordadas para medição de temperatura e entrega de materiais informativos e de higiene, contribuindo para o combate à Covid-19. As barreiras sanitárias são colocadas diariamente, exceto aos domingos, nas principais vias de acesso ao município, com o objetivo de identificar possíveis casos suspeitos de Covid-19 vindo de outros municípios e conscientizar também a respeito das medidas de higiene. Bem, as poucas pessoas que apresentaram sintomas durante as abordagens foram orientadas a procurar unidades de saúde. Olha, e nesta terça-feira começa a segunda etapa da entrega do cartão Reconstrução do Espírito Santo aqui em Cachoeiro. A segunda etapa vai estar acontecendo amanhã, dia 20, na agência do centro do Banestes. Vão ser 36 pessoas contempladas e é importante, Samuel, frisar que só é para ir ao banco as pessoas que receberam a ligação da Secretaria de Desenvolvimento Social, para que não haja também aglomeração lá, não é? E as pessoas acabam saindo de casa sem necessidade. Então, todas as pessoas que vão estar recebendo estão sendo contactadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, via telefone, a informação com o horário certinho que é para estar lá amanhã. Amanhã vão ser 36 e já no início de junho, provavelmente, a gente já terá uma outra etapa. O recurso do cartão, ele pode ser utilizado para compra de imóveis, utensílios domésticos, material de construção, reforma, em geral, para as pessoas que perderam ou foram atingidas pela enchente de janeiro. Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra. Até amanhã, Samuel. Boa noite. E o Link Espírito Santo desta terça-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E você já sabe que para ficar muito bem informado a qualquer hora é só acessar o cinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Record News. Informação para você crescer.